de volta então com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Continue participando. O telefone para falar conosco é o 3892-2082, o WhatsApp 997144527. A gente recebe aqui agora nos nossos estúdios o Douglas, o Márcio e o Carlos, né? O Douglas Braga, o Márcio André e o Carlos Puríssimo, né? Estão aqui para falar conosco sobre essa paralisação dos petroleiros aqui na região, todos do Sindicato dos Petroleiros. Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Quer dizer, em suma, vamos dar uma passada aqui, como é que nesse momento está esse movimento, essa paralisação, né? Vocês continuam parados? Bom dia Neto, bom dia Cássio, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Morada. Bom dia aí aos companheiros aí petroleiros, petroleiras, bom dia aí aos aposentados, às pensionistas. Sim, Neto, a gente continua parado, nós estamos em greve, já estamos aí há 13 dias, hoje está completando 13 dias do nosso movimento aqui, junto aí à nossa Federação Nacional dos Petroleiros, a qual essa federação a gente faz parte e somos 5 sindicatos, ok? Tem perspectiva de paralisar, de terminar o movimento ou não? A questão é o seguinte, nós estamos, né, abriu-se aí, ontem abriu-se aí uma perspectiva, a empresa nos chamou, né, o pessoal, a coordenação está no Rio de Janeiro e a partir de hoje nós estaremos nos reunindo aí às 14 horas e amanhã também nesse mesmo horário aí, com uma perspectiva aí da gente tá de repente aí acertando aí a questão do nosso acordo, dos nossos acordos coletivos, né? Em resumo, o que a categoria pede, o que a empresa ofereceu? Olha, nós temos praticamente, são 2 questões. A primeira é a questão do acordo coletivo de trabalho, né? A gente pede que, no mínimo, a empresa inicie esse acordo do zero. E esse ano nós fomos surpreendidos que o acordo coletivo de trabalho que ela nos apresentou é um acordo muito rebaixado, não nos dando inclusive o IPCA, ofereceu um aumento de 5,26, né? E nós tivemos no IPCA aí 9,56%. Né? Outra questão, ela está retirando alguns direitos históricos que a categoria conquistou durante todos esses tempos, né? Todas essas épocas, que são direitos tipo, ela quer diminuir as horas extras, né? Colocando as horas extras de 100%, ela quer diminuir essas horas extras para 80%. E ainda vem com uma proposta para o pessoal administrativo que tem horários flexíveis, de que se diminua em 30% aí a jornada de trabalho com uma redução de 25%. E a gente não aceita nenhum tipo de acordo coletivo rebaixado. E uma segunda questão, que essa é uma questão muito importante, é a questão aí a questão do desinvestimento. O que está ocorrendo hoje? Ocorre hoje que a empresa aí está sendo vendida, está sendo fatiada, a empresa ela praticamente está vendendo seus ativos, ela quer vender aí em torno aí de 60% do sistema Petrobras, se você for ver aí o nível de vendas de ativos, que na realidade a gente entende que essa palavra venda de ativos não é nada mais que privatização. E a gente é contra isso. A gente está fazendo um movimento, na realidade, em favor da Petrobras. A gente não quer que essa empresa venda isso. Essa empresa representa 13% do nosso PIB e isso aí é uma tremenda de um equívoco da empresa junto aí à sociedade brasileira. Nesse momento de paralisação, quem que opera? Tanto a unidade de gás quanto também o terminal em São Sebastião, o Márcio. Então, bom dia a todos. Bom dia. Neto, o que acontece é o seguinte, com o início da greve, no dia 29, nós alegamos para a empresa que ela cumprisse a lei de greve, 7.783, em seu artigo 9º, que era negociar a contingência
com os grevistas. Então está previsto em lei, era só ela sair para fora do terminal e negociar com a gente a questão de quantas pessoas deveriam estar lá dentro para trabalhar, para manter uma produção mínima e para manter a questão da segurança, né? Dos trabalhadores, da unidade, da sociedade e do meio ambiente. Só que a gente não entende o porquê a empresa insiste em não negociar esse contingente com o sindicato. Então, nesse sentido, a gente fez um trabalho forte de uma adesão de praticamente 100% de todos os operadores do terminal. Então, todos os operadores do terminal hoje estão para fora. Então, a gente fez a pergunta para a empresa: quem está operando o terminal se os operadores estão para fora? E aí a empresa parece que trouxe pessoas, talvez operadores, gerentes, chefes de outras unidades. E a gente colocou isso em xeque. Inclusive, a gente mandou um ofício para todos os órgãos públicos e também para a empresa, no sentido de que a gente queria que ela negociasse esse contingente. Então, hoje, a gente não sabe exatamente quem está operando, o nome de pessoa, se é um operador ou não é. Mas a questão principal é: se existem operadores que conhecem a planta e hoje estão do lado de fora, com certeza você não tem uma situação de total segurança, né? O que a gente pode dizer para os ouvintes e para a comunidade é de que existe uma operação e que essa operação está sendo efetuada por pessoas que não são operadores do terminal e que ela está bem lenta e devagar para que se tenha uma questão segura de trabalho. Então, o gerente do terminal saiu, veio conversar com a gente no sentido de que está fazendo de tudo para que se tenha uma questão segura em relação à comunidade, ao meio ambiente e à unidade. Nas duas unidades, Tebar e de gás? Isso, nas duas unidades, no Tebar e também lá no TGCA. Como é que está a adesão nas duas unidades? 100%? Então, a adesão aqui no terminal de São Sebastião, em relação à operação, né, aos operadores, que é o principal, né, para o sindicato, a adesão é de 100%, né? E na UTGCA existe ainda alguns supervisores de operação que eles se sentem na obrigação de se manter na unidade por uma questão de segurança e não colocar o próprio nome deles como profissionais em risco. Então eles se mantêm lá dentro. Em relação ao administrativo, que são outras funções não relativas à operação em si, nós temos uma adesão aí de mais de 80%. E um outro fator também, que é o pessoal da manutenção, porque em uma questão de uma eventualidade de um risco, de um problema, de uma quebra de equipamento, a manutenção ela é chamada imediatamente. Então a manutenção está em 90% aderida à greve, tanto aqui como também lá na UTGCA. Vocês tiveram conhecimento de algum acidente, de algum problema? Então, é até isso que eu ia perguntar, porque eu tive conhecimento de um vazamento que teve dentro da unidade de gás. Como é que está isso? Então, a gente teve a notícia apenas de que a gente obteve essa notícia, né? Mas eu não posso dizer no sentido de que tenho certeza porque eu não vi. A gente teve a notícia de que houve um vazamento de líquido lá na unidade da UTGCA. Inclusive, essa informação vazou porque as pessoas que estavam lá dentro acabaram passando a informação para quem estava lá fora. Em decorrência de que parece que havia um engenheiro, que não é um operador, ele estava operando a unidade e acabou ocorrendo esse vazamento, que não era uma coisa vultuosa, era um vazamento mínimo, só que como ele não conhecia a planta, ele teve que perguntar para alguém que conhecia. Aí teve que tirar um desses operadores que estava numa outra unidade distante para ele vir e para resolver o problema. Então, por isso que o vazamento ele durou um período de tempo. Essa foi a alegação das pessoas que viram, né? Então, só para finalizar, essa questão do vazamento, é uma informação que a gente obteve, mas a gente não tem a certeza da quantidade, em função de que não existem operadores lá trabalhando que são engenheiros. Aí eles dependem muito do conhecimento da planta e isso dificulta para eles. Semana passada também a gente teve uma notícia de um probleminha, acho que uma ocorrência até envolveu a polícia por conta da fila de caminhões, né? O que aconteceu realmente ali, só pra gente entender? Tá, ok. Essa parte aí dos caminhões é muito fácil. Como eu falei para vocês que a lei de greve, ela dá essa abertura para que a empresa negocie com o sindicato a questão da produção, do quanto vai reduzir ou não, porque não existiria greve se não houvesse o impacto. Então, se não houvesse impacto, você não consegue exercer a pressão em cima da empresa para você poder obter um resultado. Então, a gente foi lá na frente da unidade
E a gente começou a não proibir as pessoas. Todas as pessoas podiam entrar, carro de alimentação, qualquer tipo de veículo poderia adentrar, menos aqueles que fazem parte da produção, porque a gente queria que a empresa viesse para fora negociar com a gente a produção conforme a lei de greve exige. Mas a empresa não vinha e deixava quem estava lá dentro em risco, e a comunidade também, e a gente alertava isso. E aí a empresa entrou com uma ação chamada interdito proibitório, no sentido de vinha o oficial de justiça, a força policial, e tirar a gente dali. Acontece que o juiz do trabalho, ele deu uma decisão favorável aos trabalhadores. E a decisão dele foi no seguinte sentido: a lei de greve exige a negociação. Então a empresa vai lá e negocia com os trabalhadores a questão dos caminhões de GLP e C5+. E a empresa perdeu. Ela perdeu durante uma semana, certo? No sentido de que nós tínhamos razão. Depois a empresa fez uma manobra jurídica, que ela fez o seguinte: ela saiu da Justiça do Trabalho e foi para a Justiça Civil Comum. Então ela foi na Justiça Civil Comum e o juiz não analisou a questão da greve, porque o juiz da Justiça Comum, ele não é um especialista na lei de greve. Então ela alegou que tinham protestantes na frente da unidade proibindo a passagem de caminhões, e aí esse juiz da Justiça Comum, eles concedeu uma liminar pedindo para que a gente retirasse, e o sindicato, por meio do advogado, já está entrando com recursos em relação a essa medida. Esse movimento é nacional? É um movimento nacional, sim, né? Esse movimento iniciou-se aqui com os sindicatos da Frente Nacional dos Petroleiros, né? Do qual o Sindipetro do Litoral Paulista faz parte. Nós somos em 5 e tem 12 sindicatos que é da outra federação. A princípio, no dia 29, nós entramos em greve a partir das 0h, e logo em seguida, no domingo, entrou nesse movimento aí, veio aderir esse movimento também a outra federação com seus 12 sindicatos. Então hoje nós temos aí 17 sindicatos, né, em nível nacional, todos paralisados, né? Todos paralisados. E é bom lembrar aqui, Neto, que o Tebar está aí com 100% aí dos seus operadores fora, e inclusive um fato, né, bastante interessante, né, um fato que vê aí a questão aí do incômodo do pessoal, dos companheiros aí, que os supervisores e os coordenadores de operação também aderiram a esse movimento. Então hoje no terminal de São Sebastião, é bom que fique bem claro isso daí, né, que o ouvinte tem essa leitura. Hoje no nosso terminal aí, nós estamos praticamente sem nenhum trabalhador aí da parte operacional, né? Os caras acabaram migrando outros trabalhadores de outras bases para estar aqui. Então a gente fica sim preocupado, nos preocupamos bastante, né, com a segurança, haja vista que a brigada de combate de incêndio do nosso terminal hoje aqui em São Sebastião, ela é praticamente os operadores, quer dizer, então a gente fica com uma certa preocupação, né? Porque nós praticamente estamos sem brigada para qualquer tipo de emergência que haja. Agora, o sindicato, né? O sindicato tem aqui um grupo seu de contingência, nós estamos aí, estamos aqui na nossa sede aqui hoje, provisoriamente em cima ali da Caixa Econômica Federal, no Shopping Pierotti, e estamos também ali na frente, né? Estamos com uma barraca armada, estamos ali fazendo os nossos piquetes, né? Que são constitucionais, né? São legais, e estamos com esse contingente para que, se realmente houver algum problema, nós estaremos prontos para dar aí a resposta aí, ok? Nessa semana, né, Neto, acho que foi semana passada, nós trouxemos aqui um caso que a gente está apurando há muito tempo, que é a questão do plano APEL em relação ao Tebar. E nós tivemos a surpresa segundo a prefeitura, que não existe plano APEL há praticamente 6 anos. O sindicato tem conhecimento disso, que não existe o plano APEL, esse plano de contingência em caso de problemas no terminal de São Sebastião? Então, o terminal de São Sebastião, ele tem sim um plano, certo? O que o sindicato critica muito na verdade, essa relação e a efetivação desse plano em relação à sociedade. Se você perguntar para uma pessoa que mora aqui na comunidade,
o que ela faria se ela ouvisse uma sirene intermitente ou uma sirene contínua, a pessoa não sabe responder. Então existe realmente no papel, existem coisas escritas. Agora, efetivamente, o que ia ser feito em relação à comunidade é uma crítica do sindicato, de que na efetividade não ocorre um plano exercido, né? Uhum. Bom, então tá aí. São 9 horas e 11 minutos. O Puríssimo está aqui também, né? A questão dos aposentados e pensionistas. Nesse momento, né? Qual a grande reivindicação dessa categoria dentro da categoria? Pois não, bom dia, Neto, Kleber, bom dia, Cássio, aos ouvintes e também a nossa categoria aposentados, pensionistas e ativos. Na verdade, os aposentados e pensionistas, hoje nós somos uma média aqui hoje de 330, 340 aposentados e pensionistas dentro da nossa parte regional. A proposta apresentada pela empresa é uma proposta totalmente rebaixada. Ela fere em muito os nossos ganhos. Ganhos reais, inclusive de anos e anos, até mesmo com conquistas históricas que nós tivemos. E hoje, dentro dessa situação de proposta, eles estão querendo retirar muitas daquelas situações e que nós hoje fazemos jus, principalmente, vamos dizer assim, na questão de assistência médica, né? No qual o aposentado teria rebaixado um plano, por exemplo, nós temos uma situação de grande risco. Grande risco é quando a pessoa, seja ativo, aposentado ou pensionista, ela necessita de um acompanhamento médico internado. A Petrobras hoje nos garante 100% desse custeio. O que ela está querendo colocar? Que nós tenhamos um pagamento de 30% a 40% desse custeio e ela com 60%. Além também de aumentar a situação de pequeno risco que incorre em pequenas coisas, são consultas, coisas de laboratório e tal. Então tudo isso na verdade afeta em muito, e não somente isso. Hoje nós temos essa faixa salarial, nós estamos hoje rebaixado desde 2007, que nós temos uma tabela salarial congelada. Isso afeta em muito hoje a situação, porque se você for verificar, a média de aposentados e pensionistas hoje supera a faixa etária de 60 anos de idade, 65 anos e tudo mais. Então nós temos hoje situações inócuas, e esdrúxulas que a empresa, no caso, está nos colocando. E nós estamos também com os aposentados e pensionistas, aí estamos conclamando a todos para participarem junto com a gente, para gritarmos também, né? Essa hora é a hora do nosso grito. Até porque nós estamos entrando numa fase histórica, Neto. Há 20 anos, foi a última greve em 95 que ela conclamou na parte geral, entendeu? Então agora nós conseguimos trazer tantos aposentados, pensionistas e ativos para essa greve, entendeu? Além das questões também que tem dentro da área, são questões técnicas de segurança, segurança principalmente para as pessoas que lá estão. Isso, eu já estive aqui outras vezes com vocês e nós já pontuamos isso, né? Que infelizmente ainda acontecem. E tudo isso, na verdade, reverte-se para quê? Em cima de quem? Em cima dos ativos, sabe? Das pessoas que aí estão. Então nós estamos juntos com o pessoal, vamos estar até o final e também pleitearmos aquilo que é de direito. São conquistas que nós tivemos, que obtivemos, para que as pessoas possam ter, pelo menos, o mínimo, o digno respeito, que acho que é isso que todos merecem, tanto ativos como nós, aposentados e pensionistas. Para encerrar, vocês querem acrescentar alguma coisa, Márcio, Douglas? Sim, eu gostaria de acrescentar, para a sociedade entender, basicamente, que na verdade o trabalhador aqui do terminal e os empregados da Petrobras não tem nada a ver com a corrupção do Lava Jato, certo? E a corrupção do Lava Jato e mais a incompetência da alta administração da empresa levou a empresa à situação que ela está hoje. E aí o que acontece? A empresa quer empurrar para a gente o ajuste fiscal dela, ou seja, ela quer tirar o erro dela colocando nas costas do trabalhador, e isso a gente não vai admitir, por isso que nós estamos em greve. Em relação à segurança da comunidade, dizer que realmente os operadores estão aqui para fora e o sindicato não pode ser atuado por qualquer responsabilidade, porque ele está disposto a negociar e é a empresa que não quer negociar. Deixa eu até perguntar rapidinho pro Márcio, porque ontem chegou um questionamento de um dos ouvintes pelo WhatsApp se as refinarias poderiam ser afetadas pela greve dos petroleiros. Vocês têm conhecimento ou não? Sim, nós temos conhecimento porque a greve ela é nacional e a gente recebe os informes de maneira nacional. Realmente a refinaria de Cubatão, a RPBC, ela está a 50% de sua produção, certo? Porque não só pelo TEBAR,
mas também pela conjuntura da logística, que é um sistema muito complexo, né? E porque todos os trabalhadores estão em greve. Então existem refinarias que estavam até paradas, depois voltaram a funcionar, e outras que houve uma redução mesmo da carga. A gente conversou com o Douglas Braga, o Márcio André e o Carlos Puríssimo, né, sobre a paralisação, sobre a greve dos petroleiros. Obrigado novamente pela presença de vocês aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Por favor, não saia daí. Jornal da Morada.